Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Que privilégio estar aqui mais uma vez, falando sobre esse livro maravilhoso que é o Apocalipse. Essa é a aula de número 45, já estamos aí há mais de um ano só estudando o livro de Apocalipse, né, onde tem as cartas às igrejas, né? E quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Hoje nós estudaremos, ainda dentro do capítulo 19, um dos principais eventos da carta de Apocalipse. Quando você vai abrindo, se você puder e se quiser também, se aproximar mais aqui, ficar mais perto, para a gente estar mais próximo aqui, quem está mais no fundo, né, ou aqui tem vários bancos na frente, né, então vai ser um privilégio ter vocês mais reunidos. Você que está nos assistindo em casa, pela internet, você também é muito bem-vindo e convidado a participar conosco aqui presencialmente, vai ser uma bênção. Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, nós leremos os versículos de número 5 ao versículo de número 10. Um dos principais eventos que acontece aqui no livro de Apocalipse, estamos nos aproximando assim para o final dessa carta, e podemos perceber aqui nesse texto que fala sobre a vinda de Jesus, mas também sobre a nossa reunião com Ele, né? Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, versículos de 5 a 10. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, lemos a sua palavra e pedimos a sua graça abundante e transbordante em nossas vidas. Pedimos para que esse texto, Pai, essas palavras de vida eterna, inspiradas pelo Senhor, possam penetrar no nosso coração, a fim de sermos confrontados pelos nossos pecados e também, Pai, de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Nos perdoe, Pai, porque somos limitados e por isso nós precisamos do Senhor. Queremos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que saiamos daqui, Pai, te amando e te desejando muito mais do que da forma como entramos esta manhã aqui. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a gente está na sexta sessão. Aqui a sexta sessão ela vai falar, ela tem um caráter muito peculiar. A sexta sessão ela apresenta o último inimigo de Cristo, que é a grande Babilônia, mas também apresenta ali pela primeira vez, onde esses inimigos de Cristo começam a ser derrotados. Vimos no início dessa sessão, no capítulo 17, a apresentação da grande prostituta, né, a Babilônia, a grande, ali, e aprendemos que esse símbolo, né, dessa mulher que está montada sobre a besta, que está vestida de púrpura, de escarlate, que tem uma taça de ouro na mão, transbordando de abominações e de prostituição ali, e que também está embriagada com o sangue dos santos, essa daí encontra então a sua derrota no capítulo 18, onde ela de uma vez só, ela cai, ela é destruída ali. E é claro, esses eventos falam sobre os eventos já finais dos tempos. O caráter cíclico do Apocalipse nos apresenta dessa forma. Da primeira até a segunda vinda de Cristo, conta e reconta a mesma história, trazendo outros pontos de vista. Aqui, a Babilônia ela foi já descrita no capítulo 14, mencionada, melhor dizendo, no capítulo 14 e no capítulo 16, e no capítulo 17 ela é apresentada, e no 18 fala sobre a sua queda, que já tinha sido pré-anunciada. E aqui vimos a sua queda definitiva, e em contraste
com a Grande Babilônia, nós vemos, porque ela é uma paródia da noiva de Cristo, da mesma mulher também que é apresentada lá no capítulo 12, da onde sai o Messias, da onde os seus descendentes, né, os descendentes daquela mulher do capítulo 12, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Aqui agora a gente vai ver a noiva sendo apresentada em Apocalipse 19, que também é a perfeição daquilo que o diabo tenta imitar, tenta fazer uma paródia na Grande Babilônia, dentro da sua forma de atuação. E aqui no capítulo 19, os irmãos vão perceber, a partir da próxima aula, que vai ter são 2 banquetes que são propostos aqui no capítulo 19. O primeiro banquete é as bodas do Cordeiro, que é o que a gente vai se atentar hoje, né? E depois, o segundo banquete é a ceia das aves, né? No final ali, quando Jesus ele volta glorioso e causa ali e faz o seu juízo sobre os ímpios, sobre os adoradores do anticristo e do falso profeta, e condenam o anticristo e o falso profeta ao lago de fogo. Ali então existe um grande banquete às aves. A mensagem é simples: ou você participa das bodas do Cordeiro, ou você é o banquete das aves. Essa é a mensagem final ali de Apocalipse. Então, do capítulo 19. Então, nós podemos perceber aqui que existem 2 banquetes. Um para os filhos de Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, que faz parte dessa noiva gloriosa junto com Cristo, e outro que é a condenação que vem sobre aqueles que adoram o anticristo. Então, o capítulo 19 mostra também essa vinda gloriosa de Jesus. É no capítulo 19 que nós compreendemos, com base no capítulo 19, que sabemos que Jesus vai voltar de uma forma gloriosa. Logo depois das bodas do Cordeiro, Jesus ele volta de uma forma gloriosa. Então a noiva do Cordeiro, voltando aqui, é a antítese a esse sistema corrupto, esse sistema luxurioso que busca desviar os crentes e manter os ímpios na impiedade, é manter eles no pecado. E diante da queda da Babilônia, existe então agora a exaltação da noiva. Ao mesmo tempo que a Babilônia cai, a noiva ela é levada aos céus para as bodas do Cordeiro. São eventos únicos e são eventos que acontecem instantaneamente e simultaneamente. Lembrando o texto de 2 Tessalonicenses, né, que o apóstolo Paulo está nos falando que na volta de Cristo, não apenas o seu povo vai ser glorificado nele, ou Cristo vai ser glorificado no seu povo, mas também trazer tribulação àqueles que atribulam a igreja. É dessa forma literal que encontramos nas cartas, falando sobre a segunda vinda de Cristo, que nós percebemos como que vai ser. No mesmo momento, na vinda de Cristo, a igreja ela é exaltada, ao mesmo tempo que os ímpios e também os inimigos de Deus são condenados a condenação eterna, né? No modo geral aqui, né? Então, veio uma ordem, a gente viu semana passada no versículo 5, o pastor Patrick foi até o versículo 5, e vimos aqui que existe uma ordem direta, né, que vem do trono de Deus, né? E do trono de Deus saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. João ele descreve essa ordem aqui, mas também João vai descrever outras ordens ao longo de Apocalipse, sobre temer a Deus, sobre dar glória a Deus, como no capítulo 14, versículo 7, no 15, versículo 4, no 16, versículo 9, aqui no capítulo 19, no versículo 5 e no versículo 7. Né? Existem várias ordenanças para que nós nos alegremos, para que nós exultemos, para que nós louvemos ao Senhor, para que o temamos. Isso é muito importante. Isso são recapitulações que os crentes daqueles momentos, daqueles dias, precisavam ouvir também. Porque, imagine, irmãos, a gente não consegue compreender porque a gente não passa por isso. Mas os irmãos, nossos primeiros irmãos, passaram por muita tribulação. Muita tribulação. É até comum a gente encontrar alguns pensamentos que nos levam a entender que talvez alguns dos nossos irmãos no passado até pensavam que estavam passando pela grande tribulação, mas não estavam. Mas a tribulação era muito intensa, era muito grande. Então, quando as 7 igrejas estão recebendo essa carta de Apocalipse, elas recebem e elas percebem que também
precisam temer a Deus, dar glória, exultar no Senhor, mesmo diante de todo aquele sistema luxurioso que eles estavam participando. A Grande Babilônia, claro, ali naquele momento histórico estava sendo personificado por Roma, né? A besta estava sendo personificado por Domiciano, que instituiu também, e de uma forma muito intensa, o culto ao imperador, ao culto a si mesmo, né? E também a falsa religião que sempre existiu por causa dessa questão do culto ao imperador. Então, os primeiros cristãos, ali naquele momento do primeiro século, se viam nessas questões que o apóstolo João estava explicando aqui, estava mostrando aqui através dessa revelação que Jesus havia dado. Então é muito importante esses mandamentos, esses verbos no imperativo. Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que os temem, os pequenos e os grandes. E isso, claro, um modo de falar, diz respeito a um mandato universal. Todas as pessoas devem louvar a Deus. De todos se requer temor, louvor e culto. De todos. Por isso que o apóstolo João, escrevendo isso aqui, inspirado e dada essa revelação para ele do próprio Cristo, nos coloca aqui como uma admoestação para todo tipo de crente. E não desanimar. Manter-se firme. Porque vale a pena. Vale a pena. O Apocalipse, lembrando, não é um livro para que nós olhemos e tenhamos medo, para que nós percebamos várias coisas para desvendar. A mensagem principal do Apocalipse é que Jesus ele é glorioso. Aqui nós estamos chegando no clímax de Apocalipse, a volta gloriosa de Jesus. E como isso se dará no novo céu e na nova terra, que é o assunto da próxima sessão. Mas aqui, ao mesmo tempo, aqueles crentes, eles não poderiam estar ali esquecendo disso. Não poderiam pensar que por mais que eles estivessem passando por todo aquele mal que eles estavam passando, eles não poderiam esquecer daquilo que era prometido. Essa carta é uma carta de consolo, mostrando também que todo esse sistema ruim, esse sistema maligno, e até mesmo o próprio diabo, eles são derrotados. É interessante essa linguagem de Apocalipse, né? Mostrando os inimigos de Deus em ordem crescente e numa ordem decrescente eles sendo derrotados. A gente viu nas últimas aulas que os inimigos de Deus, de Jesus agora, estão sendo derrotados. Essa é a mensagem do Apocalipse. A exaltação de Jesus e ele levando a sua noiva junto consigo e também a destruição definitiva do mal, que não é eterno. E é importante pensarmos dessa forma, porque às vezes nós entendemos o mal como algo concreto, simplesmente. A gente sabe de definir o que é bom e o que é mal de uma forma concreta e visual. Mas nós não pensamos, muitas vezes, que a nossa inércia pode ser algo ruim. Porque muitas vezes nós adoramos a Deus, nós buscamos a Deus, mas nós vivemos naquela vida monótona, sem intimidade com Deus, e não traduzimos isso como algo ruim. Lembrando que essa convocação de louvar o Senhor, de temer ao Senhor, é sempre. Nós não precisamos, por exemplo, passar por uma tribulação física para nós percebermos que nós devemos louvar o Senhor. Muitas vezes nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar pelo fato de sermos muito acomodados e de não buscarmos o Senhor por conta disso e não perceber que tudo isso é algo ruim. Nossos irmãos eles passaram por grandes provações no passado, ainda não sendo a grande tribulação, mas nós muitas vezes aceitamos que devemos manter uma vida de inércia. Nós não aceitamos isso, nós nos acostumamos, melhor dizendo, com isso. Então nós precisamos lembrar que esse mandato é o tempo todo. E quando nós louvamos ao Senhor, não é um louvor monótono, não é um louvor simples, é um louvor com alegria, é um louvor com exaltação. E temer ao Senhor implica coisas muito práticas, muito, muito fervorosas. E precisamos ter essa postura. E temer ao Senhor é uma maravilha. E aqui nós vemos a promessa daqueles que temem ao Senhor, daqueles que louvam ao Senhor, que eles serão então galardoados. Algo que já foi falado lá no capítulo 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfurecem,
Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, os santos e os que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Né? Lembrando que o Apocalipse 11 ali é o finalzinho da terceira sessão, a sessão das trombetas. Então, ali nós vemos ali mais um ato da volta de Cristo, naquilo que se fala sobre a volta de Cristo, que é o galardão, né? Que é a recompensa para aqueles que temem ao Senhor. O versículo 6, percebam comigo, lá no capítulo 14, que também é o final da quarta sessão, capítulo 14, versículo 2, vai falar assim: ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. E aqui no versículo 19, capítulo 19, versículo 6, diz assim: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo... É muito semelhante, né? Então, ali nos mostra esse paralelismo que existe em Apocalipse. Eventos que já aconteceram, que já foi contado ali de uma outra forma, né? Mas agora aqui com outros detalhes. Lá no capítulo 14, nós vemos os 144 mil entoando uma canção de pé junto com o Cordeiro no Monte Sião. E aqui, no capítulo 19, nós vemos que isso essa grande multidão, ela vem do céu, né? Porque a voz vem do trono e as vozes que saem ali vêm também do céu. E os versículos 6 e 8, eles mostram ali esse último hino em Apocalipse, que é o hino nupcial. Se os irmãos perceberem, depois nos outros capítulos não tem mais nenhuma canção. Essa é a última canção que aparece em Apocalipse, e por ser Apocalipse o último livro da Bíblia, também é a última canção que nós encontramos na Bíblia, né? Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui existe um paralelo com os hinos das multidões que encontramos lá no capítulo 5 e no capítulo 7, que é a segunda sessão, a sessão dos selos, né? O 144 mil também pela primeira vez aparece no capítulo 7, e esses aí entoam também o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, né? Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, né? Então, vemos aqui esse paralelo muito forte no capítulo 5, quando João ele tem uma visão do céu e multidões estão adorando, multidões de anjos e os 24 anciãos e os 4 seres viventes estão adorando o Cordeiro, que é digno de abrir o livro com 7 selos, e também no capítulo 7, que é o final também da segunda sessão, da sessão dos selos, vemos também uma canção parecida, hinos sendo colocados nas vezes que são relatadas a volta de Cristo. Então, mais uma vez aqui, vemos um hino sendo cantado, né? Como de muitas águas, e é muito interessante, porque lá no capítulo 1, versículo 15, o apóstolo João, ele usa esse termo para se referir a como ele está vendo Jesus também, né? A forma como Jesus fala sobre a visão que o apóstolo João está tendo de Jesus. E como de fortes trovões, claro, de intensidade, que pode ser ouvida em toda parte. Então, quando nós estamos falando sobre a vinda de Jesus, que é trazer tribulação para aqueles que nos atribulam, mas também para que Cristo seja glorificado no seu povo, nós vemos isso como um ato único, ato contínuo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito importante, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, claro, nós temos um método de interpretação, correto? Nós olhamos a Bíblia e nós temos um método de interpretação. O que a gente não pode fazer é deixar que o método force o texto, né? E por que eu falo isso? Nossos irmãos dispensacionalistas, eles vão tratar que as bodas do Cordeiro acontecem no período de 7 anos. E por que disso? Lá em Daniel, capítulo 9, lá tem as 70 semanas de Daniel, né? As 70 semanas de Daniel, que são divididas em 3 partes. A primeira parte fala sobre 7 semanas, a segunda parte fala sobre 62 semanas, e a última parte fala sobre a última semana, a semana 70. E aqui, quando estou falando de semanas, é semanas de anos, ou seja, são 7 anos, são períodos de 7 anos. Então, são 7 semanas
são 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, depois mais 62 semanas de 7 anos, não sei fazer a conta, acho que é 293, se eu não me engano, e depois a última semana. Os nossos irmãos dispensacionalistas acreditam que a última semana ainda está em aberto. Ainda está em aberto. E que essa última semana ela acontece no período que se dá início à grande tribulação. Que o primeiro evento que acontece é a vinda secreta de Jesus, arrebata a sua igreja, acontece a grande tribulação. E nesse período de 7 anos, que acontece a aparição do anticristo, a grande tribulação, a igreja está com Jesus passando pelas bodas do Cordeiro. O problema dessa interpretação é que o texto de Daniel 9 não dá, no texto não mostra nenhum tipo de intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Não mostra. E claro, lá, se os irmãos verem lá, eles vão interpretar que o abominável da desolação vai aparecer, e certo, esse é o anticristo de fato, mas as coisas que se desencadeiam na última semana são coisas que se perpetuam ao longo dos anos. E como que nós interpretamos a semana 70 de Daniel? A gente fala sobre quando Daniel ele recebe essa mensagem, recebe essa visão, referente à reconstrução de Jerusalém, ao tempo que a Jerusalém é construída até a vinda do Messias, e que o Messias, o texto mesmo diz que o Messias ele morre na última semana. Então nós interpretamos na verdade nós lemos o texto e chegamos a essa conclusão de que a semana 70 já aconteceu. Já aconteceu na vinda de Jesus, e que seu ministério durou até metade da sua semana, dessa última semana, 3 anos e meio, seu ministério, e a outra metade dessa semana, outros 3 anos e meio, até a primeira conversão de um gentil, que foi o Cornélio, né? A gente vê lá em Atos 10. Dessa forma nós interpretamos todas essas 70 semanas de Daniel. Nossos irmãos dispensacionalistas falam não, a última semana ainda está em aberto. É a semana que a igreja vai ser arrebatada, Deus ele vai voltar a tratar com Israel por meio de sacrifícios, e que por isso que o anticristo vai cessar o sacrifício, a oferta de manjar, que nós encontramos lá em Apocalipse 9, mas interpretamos como? Jesus, quando ele veio, fez obsoleto todos os sacrifícios. Todos os sacrifícios. Encontramos isso em Hebreus capítulo 9 e em Hebreus capítulo 10. Então, ao meu ver, meus irmãos, um período de 7 anos de bodas do Cordeiro, ele não é coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque como que nós aprendemos nas cartas? Que no que diz respeito, o apóstolo Paulo falando, no que diz respeito ao nosso encontro com Deus, a nossa reunião a volta de Cristo, a nossa reunião com Ele nos ares, depois isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3, vai falar que isso não vai acontecer sem que haja antes a apostasia, a aparição do iníquo, não é verdade? Isso, coisas que vão se desdobrando e que a igreja vai estar presente. Então, quando nós falamos sobre bodas do Cordeiro, de fato, essas duas interpretações entendem que se fala sobre o arrebatamento da igreja. E, de fato, concordamos com isso. O problema com as divergências vai ter em como isso acontece, em que momento isso acontece, né? Então, as bodas do Cordeiro aqui, elas não se sustentam por esse fato dos 7 anos, porque, pensem comigo, meus irmãos, aqui é o momento depois da grande tribulação, depois que tem o anticristo, todo mundo adorando o anticristo, menos o povo de Deus que está ali. Digamos que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Como que são chegadas as bodas do Cordeiro no final, se as bodas do Cordeiro já estavam acontecendo 7 anos? Não casa, não é lógico isso, né? Então as bodas do Cordeiro é um ato final, diz respeito à nossa reunião com Jesus nos ares, né? Jesus ele está reinando, né? A gente vê ali no versículo 6, mas no versículo 7, diante dessa adoração, diante desse coro, né, a gente percebemos e vemos que ao mesmo tempo que o povo de Deus é convidado para as bodas, né, são os convidados, ao mesmo tempo é a noiva. E aqui, as bodas do Cordeiro, ela é baseada, ela é uma figura, né, ela é uma forma de se expressar, ela é um símbolo da nossa união eterna com Cristo, e através do casamento aqui, né, o casamento é um símbolo. E a forma como isso está sendo visto,
a gente precisa lembrar que da forma literária e da forma como João ele coloca. João está trazendo a memória ali, está trazendo o estilo judaico, claro, porque ele era um judeu, e a forma de casamento que se compreendia ali era o casamento judaico, né? E como que acontecia esse casamento? Primeiro, existia um momento de espera, né? Existiam o noivo e a noiva, e eles estavam prometidos. Então a noiva e o noivo, eles permaneciam separados por um tempo, enquanto as duas famílias estavam colocando os termos do dote. Era importante isso dentro da cultura judaica. O familiar tinha que dar um dote em troca da mão da filha, né? A gente vê isso no casamento de Isaac e Rebeca, por exemplo, né? Existe um dote, algo que precisava ser pago. Depois desse dote ser pago, então estava permitido, pode ter casamento, pode ter as bodas. Então o que acontecia? O noivo, junto com alguns amigos, ele ia a pé, ele ia em procissão, acompanhado de seus amigos, até a casa do pai da noiva, e tirava ela da casa do pai da noiva e trazia para sua casa. E ali acontecia então a festa nupcial. Olha só que interessante que esse autor aqui, ele nos fala, traduzindo, tentando aplicar a essa questão de como que Cristo e a igreja, sua noiva, e se comporta nessa questão, nessa figura, nesse símbolo que é o casamento. Ele diz assim, quem fala é William Hendrickson, né? Ele diz assim: em Cristo a noiva foi eleita desde a eternidade, ou seja, já estavam prometidos. Ao longo de toda a antiga dispensação, as bodas elas foram anunciadas. Em seguida, o Filho de Deus assumiu nossa carne e sangue. Os noivados se concretizaram. O preço, que é o dote, né, foi pago no Calvário. E agora, depois de um intervalo, que aos olhos de Deus não passa de pouco tempo, o noivo regressa e chegaram as bodas do Cordeiro. A igreja na terra anela por esse momento como faz a igreja no céu. Ou seja, nós somos levados junto para com Jesus nesse momento. Isso que diz respeito às bodas do Cordeiro. Ele vem ao nosso encontro e nos leva para o céu. E nos leva para termos as bodas do Cordeiro ali, né? Isso, nós, amilenistas e dispensacionalistas, não discordam. Jesus ele vem para trazer a sua noiva para o céu, né? Isso é ponto pacífico nessas divergências. A gente só vai discordar em que período e como que isso acontece, né? Então, ao mesmo tempo que o povo de Deus ele é convidado também, a gente se apega também à parábola de Mateus 22, onde o rei ele convida toda a população para participar, e nelas se colocam vestes brancas, né, para que venham participar do banquete real, né? Então, aqui, ao mesmo tempo que a igreja são os convidados, o povo de Deus é convidado, ela também é a noiva do Cordeiro. Então, a noiva ela só pode se preparar-se, olha só que interessante, versículo 7. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A noiva ela só pode se preparar quando Deus lhe fornece o vestido nupcial. Olha só, que interessante. O versículo 8 vai falar assim: a ela foi permitido vestir-se. É isso que nós encontramos, que é um dom incondicional de Deus, né? Ela se prepara porque Deus assim dá todos os recursos ali necessários, tudo para santificação e tudo para que ela venha sem mácula, a noiva venha sem mácula, né? Então ela se preparou e aquilo ali são as obrigações de fidelidade ao noivo, ao demonstrar-lhe seu amor, devoção e em esperar ansiosamente a sua vinda. Né? Então encontramos tudo isso. Ao mesmo tempo que a grande prostituta ela é vestida de púrpura, escarlate, que são cores que estão simbolizando o pecado e a luxúria ali, né? Nós vemos a noiva vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. De forma semelhante, encontramos lá a mulher do capítulo 12 vestida com o sol. Né? Então a gente percebe como as antíteses que encontramos em Apocalipse, elas carregam mensagens muito fortes e muito profundas por meio dos símbolos, não de alegorias, de símbolos, de elementos que representam realidades. Ao mesmo tempo que a púrpura está representando a luxúria e o escarlate representando o pecado, ali diante, que são características do sistema luxurioso, ali representado e simbolizado pela grande meretriz, nós encontramos a igreja, a noiva do Cordeiro, santa,
pura, imaculada, com linho finíssimo, resplandecente, né? Então, vestida, a mulher, né, de Apocalipse 12, vestida com o sol. É muito importante isso, porque quando encontramos, ao longo de todo o livro de Apocalipse, encontramos muito forte essa questão da vestimenta. A igreja de Laodiceia, por exemplo, é a igreja que só recebe críticas. Jesus ele fala: compre linho de mim, compre roupa de mim. Que as roupas, elas são os atos de justiça, elas são puras, elas são brancas. Você vai estar santificada. A gente vai ver, por exemplo, aqueles que vieram da grande tribulação, no capítulo 7, que eles também estão vestidos de linho, estão vestidos de branco, melhor dizendo, né? Os 24 anciãos também, que são símbolo da igreja que está no céu, adorando o Senhor eternamente, também são ali, estão vestidos de uma forma pura, santificada. E aqui, de forma semelhante, acontece isso. E é interessante que, no versículo 6, a gente vê que é um nosso Deus. Pensem comigo, a igreja, ela não pode estar, toda ela no céu, ter sido arrebatada antes, se essa mensagem, nosso Deus, está sendo transmitida para pessoas que estão na terra, as 7 igrejas do Apocalipse, incluindo a nós. E como que a gente fala nosso, se quem está lendo está recebendo está sendo comunicado dessa forma? Então sim, a gente percebe que, ao mesmo tempo que existe uma igreja no céu, triunfante, existe uma igreja na terra militante. E Deus é o Deus de todo mundo, é o nosso Deus. Essa voz que veio do trono está falando com a igreja que está no céu e que está na terra, ao mesmo tempo aguardando essa vinda gloriosa de Jesus, né? Então a gente vê aqui as vestes brancas como esse símbolo das vestes nupciais, da roupa que simboliza ali a pureza, a santificação, né? Que mostra que não há mais pecado. Então João explica o que é esse linho finíssimo aqui no capítulo 19, no versículo 18. A gente vai ver isso na próxima aula. Versículo 18: para comer carne de reis, carne de comandantes, carne versículo 18, não, eu errei aqui. Errei a referência, meus irmãos. Perdão, versículo... Deixa eu ver... É que eu perdi a referência, meus irmãos, me desculpe. Aqui, versículo 14, melhor dizendo. 14, não 18, 14. Eu li no texto errado aqui, né? Os exércitos do céu os seguiram, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Ao mesmo tempo que acontece as bodas do Cordeiro, a igreja se reúne com Cristo para festejar, para que se tenha esse momento de ceia. Então a igreja agora volta junto com Cristo, trazendo então ali o juízo, trazendo condenação para aqueles que atribularam a igreja, né? Então somente são possíveis somente esses atos de justiça, somente é possível por causa da graça de Deus em ação nos nossos corações, né? O texto ele explica o que é esses atos de justiça aqui, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O texto ele nos explica. Mateus 25, quando Jesus está falando dentro do contexto sobre o seu sermão escatológico, sobre as últimas coisas, Mateus 25 vai nos dizer assim, lá nos versículos 37, falando sobre o juízo, né, o juízo final, que a gente vai ver lá no capítulo 20. Aqui, eu acho que eu vou ler pela televisão ali, versículos 37 até 39, diz assim: então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-los? Então a gente vê ali Jesus abençoando aqueles que terão a vida eterna, e Jesus fala que os santos fizeram tudo isso, e eles se perguntam, quando que nós fizemos tudo isso? Quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, né? Então são os atos de justiça dos santos, os atos de justiça do povo de Deus aqui, né? Então o versículo 9 vai nos falar ali sobre mais uma bem-aventurança. Olha só, a quarta bem-aventurança
que encontramos em Apocalipse. São 7 bem-aventuranças, essa é a 4ª bem-aventurança, que diz assim: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Essa palavra chamados, ela pode ter várias interpretações da forma como acontece ali esse evento final. Eu prefiro a interpretação de que esses chamados, esses são aqueles santos que foram chamados ao longo de toda a história. E isso até mesmo a morte não tem poder sobre ela, né? Então, se for necessário ser chamados, e que inclui isso também a ressurreição e ao arrebatamento, que são aquilo que nós encontramos nas cartas de Paulo, em 1ª e 2ª Tessalonicenses, de uma forma mais exata. Nós vemos que de forma alguma precederemos os mortos. Então, não tem como nós sermos arrebatados se não houver ressurreição primeiro, né? Se não tiver ressurreição dos mortos antes de sermos arrebatados. Então, todo crente, ao longo de toda a história, são chamados para participar das bodas do Cordeiro. Lembrando lá da parábola de Mateus 22, quando o rei ele chama todo mundo para participar do banquete. Todo mundo do reino dele é vindo para participar ali do banquete do Senhor. Então, acredito que a melhor interpretação inclui esse chamamento, esse ato de chamar independente e sem distinção. Seja daqueles que estão passando pela grande tribulação a serem arrebatados, como aqueles que serão antes ressuscitados para estar também participando das bodas do Cordeiro. Eu acredito que seja uma interpretação muito viável, justamente porque é um evento muito importante. A ressurreição é o principal evento que almejamos, né? Diante dessa doutrina é que existe cristianismo, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então nós cremos que a doutrina da ressurreição é o evento nas nossas vidas que vai que mais nos dá fé, que mais nos dá esperança hoje e que nutre aquilo que nós almejamos diante da volta de Jesus, né? Então vemos aqui um complemento, né, depois dessa bem-aventurança aqui, né, existe um complemento, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus, né? É interessante isso aqui, porque no capítulo 22, depois de João ter toda a revelação, no versículo 6 encontramos isso também, algo muito parecido no capítulo 22, versículo 6, que diz assim: então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras, ali na primeira parte, né? Então isso aqui indica que essa parte, essa sessão também está se concluindo, né? Existem muitas formas de compreender o que direciona e o que limita cada sessão. A gente vai ver que no capítulo 19 tem gente que vai interpretar que as sessões, ali no início, versículo 1, tem gente que interpreta que sempre quando tem esse termo, depois destas coisas, você vai ver ali no versículo 1, é quando se inicia uma nova sessão. Tem outros que vão interpretar no capítulo 20, que é o que a gente adota, que vão interpretar que então vi, versículo 1, então vi, sempre tem esse então vi em Apocalipse, né? Então são os termos que vão denotar, finalizar as sessões. No entanto, não é assim que nós fazemos uma boa exegese. Quando nós simplesmente não podemos pegar um termo ou uma palavra, olhar no dicionário e ver o que acontece. Nós precisamos ver todo o contexto que está sendo empregado aqui. Então o capítulo 19 coloca uma sentença de conclusão. São estas as verdadeiras palavras de Deus. A gente encontra isso lá no capítulo 22 também, quando se conclui a visão e acontece as exortações finais de Apocalipse. Então, indicando aqui que esta sessão está se concluindo. E que faz muito sentido, porque vemos a grande meretriz fazendo oposição à noiva do Cordeiro. São os dois símbolos principais aqui em Apocalipse. E a vinda do noivo ali, no final do capítulo 19, concluindo, porque cremos que esse é o evento final na história, a volta de Jesus. Então, o versículo 10, para nós chegarmos ao fim da aula aqui, abrir o tempo para perguntas, respostas e comentários. O capítulo 10, o versículo 10, ele é muito parecido com o versículo 22, versículos 8 e 9. Olha só que interessante.
eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. É muito parecido com o versículo 10 aqui do capítulo 19, né? Então João ele escreveu essas palavras 2 vezes a fim de enfatizar o seu ponto, adorar a Deus. Na igreja primitiva, até mesmo o apóstolo Paulo escreve sobre isso, por exemplo, a igreja de Colossenses. Ela é uma igreja que estava passando por... estava praticando uma heresia muito grave, que era a adoração a anjos, por exemplo. Né? Estava passando ali por outras heresias, como o gnosticismo e tudo mais, que acreditava que o corpo ele não prestava e que Jesus não veio em corpo porque o corpo é ruim. Ou essas heresias, mas uma delas é a adoração de anjos. Né? Os Gálatas também, acreditando que muitos estavam voltando às práticas judaicas e mesclando também com o cristianismo e até mesmo trazendo figuras de anjos ali para si. Ou em Hebreus, muitos estavam abandonando a fé em Jesus Cristo para voltarem ao judaísmo, e o autor de Hebreus fala que Jesus é até mesmo maior do que os anjos. Então encontramos isso já na igreja primitiva, essas heresias muito graves sobre a adoração de anjo, por exemplo. E o apóstolo João ele coloca aqui, ele não faz isso de uma forma propositiva, tipo assim, eu vou adorar aqui o anjo para explicar uma lição que eu quero ensinar para o povo. Não, não é isso. Diante da glória que está acontecendo, daquilo que o apóstolo João está vendo, ele teve isso de uma forma muito natural ali acontecendo, né? De se prostrar e tudo mais, diante da grandeza das coisas que ele estava assistindo ali, que ele estava recebendo do próprio Jesus e que estava sendo comunicado nesse momento por um anjo, né? Mas João, ele de uma forma propositiva, ele coloca aqui que é importante enfatizar isso. Adore a Deus, e que faz todo sentido com aquilo que está sendo falado nessa perícope aqui. No versículo 5, existe uma canção, uma voz que sai do trono dizendo, louvem o nosso Deus, louvem o nosso Deus. Existe essas advertências, esses imperativos de adorar a Deus. Nem o anjo, nem a besta, que era o imperador da época, deve ser adorada. Isso tinha uma questão prática para aqueles primeiros cristãos, que estavam sendo obrigados a adorar um homem. Era lei adorar o imperador. Não era simplesmente você só tem que adorar o imperador. Não, você pode adorar o seu Deus, mas você também tem que adorar o imperador. O que eu acredito que seja muito pior. Muito pior. Né? Porque ali o coração está dividido. Ali você está adorando dois seres distintos. Né? Então, muitos irmãos, provavelmente, irmãos não, né? Muitos cristãos da época apostataram por causa disso. Né? Negaram a Cristo para não serem mortos, fingiram que adoraram o imperador, mas não era isso. A gente vê, por exemplo, a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e terás a coroa da vida. Né? Então, o foco aqui, de uma forma muito prática, que João também está ensinando, que Jesus está ensinando e comunicando por meio de João, é que Deus deve ser adorado, e somente Deus. Não é anjo, não é um imperador, somente Deus deve ser adorado. E o mandamento era para que todos cultuem a Deus em todo o tempo e em todo o lugar. É interessante, não? Tipo, adorarão, adorem só agora, adorem daqui a pouco, ou adorem só um período da sua vida. Não, adore a Deus. É um imperativo no presente, a todo momento, adore a Deus. Né? Intencionalmente, designou essa conclusão, essas duas visões, tanto aqui, nesses eventos finais da volta gloriosa de Cristo, que antecede a volta gloriosa de Cristo, e também colocou lá depois de finalizar toda essa revelação ali em Apocalipse 22, versículo 6. Né? E o que seria então esse testemunho? Olha só que interessante, o versículo 10 vai falar assim, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tem que pode ser vista de duas formas esse testemunho de Jesus, né? Sobre o testemunho de Jesus. Vai falar
também ali no que o anjo está falando, né? Os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Pode ser o testemunho que Jesus ele mesmo dá, isso de uma forma subjetiva, né? Jesus ele dando esse testemunho, porque Jesus é apresentado para as 7 igrejas como a testemunha fiel, não é verdade? É apresentado dessa forma. Pode ser isso visto de uma forma passiva. E também, passiva não, subjetiva, desculpe. E também de uma forma objetiva, que diz respeito àqueles que dão testemunho, né? Então, esse testemunho de Jesus pode ser Jesus dando testemunho, mas também cristãos guardando e falando sobre Jesus ao longo de todo o tempo. O que Jesus mesmo dá e o que nós damos acerca de Jesus. E esse mesmo testemunho, o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. Isso significa que o Espírito Santo inspirou, né, os profetas em todos os tempos. A Bíblia, ela toda está falando sobre Jesus. Né? Aqui pode ser aplicado, em primeiro lugar, claro, a esta profecia de Apocalipse, mas a profecia, mas o termo aqui, o espírito da profecia, não está falando simplesmente desta profecia, senão o texto ele teria falado da profecia desta revelação, mas está falando da profecia de um modo geral. Todas as profecias que encontramos na Bíblia, encontramos dos profetas do Antigo Testamento, no Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, que nós encontramos também em toda a história revelada, desde Gênesis até Apocalipse, tudo isso dá testemunho de Jesus. E esse testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando encontramos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falando com Adão, falando para a serpente, né, mas Adão e Eva estavam ali ouvindo, sobre o descendente da mulher que pisaria a cabeça dela, da serpente. Né? Então, vimos desde já o ato também, logo em seguida, antes da expulsão, melhor dizendo, do Jardim do Éden, Deus ele mesmo providenciando roupas, tendo que providenciar um sacrifício, matar um animal para providenciar roupas para Adão e Eva, ali já sendo mostrado de uma forma clara. Então, desde Gênesis até Apocalipse, é o Espírito de Jesus, que é o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia. É o sustento de tudo. Os profetas falaram sobre Jesus. Os nossos irmãos do passado falaram sobre Jesus. Quando nós abrimos a palavra de Deus e proclamamos o Evangelho, nós estamos falando de Jesus. Ou seja, se a gente não fala de Jesus, é qualquer coisa, menos Evangelho. Pode ser autoajuda, pode ser uma boa palestra, pode ser qualquer coisa. Se não estiver falando de Jesus, se não estiver falando sobre o testemunho de Jesus, sobre aquilo que Jesus faz, sobre tomar a cruz de Cristo e seguir a Cristo, isso não é testemunho de Jesus, isso não é espírito de profecia. E adorar a Deus e, por implicação, também ser testemunhas dele. Né? Jesus mesmo ele fala antes de ascender aos céus, da forma como ele foi, nós o veremos também descer, como disse os anjos aos apóstolos que viram Jesus ascender aos céus. Né? Jesus, antes de ascender aos céus, disse que seremos suas testemunhas, né? Em todos os lugares do mundo. E ser testemunha é ser mártir. Né? A palavra testemunha é martíria ali do grego. Né? Então é ser mártir, mesmo entregando a sua própria vida. É adorar a Deus e também falar do amor de Deus a todos aqueles que esperam e que aguardam. Porque nós cristãos, nós que amamos a Jesus de fato, nós que somos irmãos na fé, nós estamos aguardando esse momento. Nós estamos aguardando esse evento tão esperançoso que nós nutrimos de estarmos com o Senhor eternamente, de nos encontrarmos com Ele nos ares e de instaurar o reino definitivo de Cristo, que é o novo céu e a nova terra. E Jesus ele já reina. É aquela ideia, né, do já e o ainda não. Nós o aguardamos, nós o queremos, nós o desejamos. É por isso que nós, desde já, devemos seguir esses mandamentos, esses imperativos. Louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E nós estamos dando testemunho de Jesus. Essa é a forma como nós aguardamos com alegria, com exultação,
com louvor ao nosso Deus, também dando testemunho na forma como nós procedemos, na forma como agimos, e nós podemos nos alegrar nele hoje. Essa não é uma esperança para que nós fiquemos cabisbaixos, monótonos. É uma esperança que nós devemos nutrir e falar para as pessoas com alegria, custe o que custar, mesmo que custar a nossa própria vida. Ser testemunha é isso. É mostrar o caminho para outros que precisam da mesma salvação que a gente precisa, a mesma esperança que a gente nutre. E nós não podemos nos envergonhar disso, não podemos não nos alegrar disso, não podemos não exultar diante disso. Nós devemos sim adorar a Deus. E como nós adoramos a Deus? Como nós demonstramos isso? Como nós podemos aplicar isso à nossa vida? Hoje, não no último dia onde nós vamos estar adorando e exultando. Porque a eternidade, ela já começou. No partir do momento que nós estávamos mortos e fomos feitos nova criatura de Deus, fomos revividos em Jesus, a nossa eternidade já começou ali. E nós precisamos já trazer um pouco, da forma como for necessário, da forma como o Espírito Santo nos capacitar para isso. Trazer a cultura do reino já aqui nessa terra, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado já aqui. E que possamos então nos alegrar, meus irmãos, porque vale a pena. Vale a pena nós termos alegria em Jesus. Vale a pena nós termos esperança em Jesus. Vale a pena sofrermos por Jesus. Vale a pena louvarmos e adorarmos o nosso Deus, que é esse Rei maravilhoso, esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, que nós aguardamos tão ansiosos e tão esperançosos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, momento de perguntas, de respostas, de comentários. Lembrando que aquela câmera vai estar filmando vocês, tá? Já está operando. Já deu uma olhada mais cedo, ela já está operando. Está muito legal. Alguma pergunta, alguma resposta, algum comentário no YouTube? Não? Algum comentário? Alguma pergunta? Temos comentário no YouTube? Não? Não? Meus irmãos, então eu espero que a aula tenha sido proveitosa, né? Que a aula tenha sido bem esclarecedora, né? Lembrando que esse evento das bodas do Cordeiro é o evento que nós, agora há pouco, na ceia, nós pré-anunciamos isso também, né? Mostramos a nossa esperança nisso também. E Jesus, ele fala, quando ele institui a ceia, ele fala que a próxima vez que ele vai fazer isso com a gente é nessas bodas do Cordeiro aqui, né? E que ao termos esses momentos, né, como o pastor Tiago falou, sensoriais, nós possamos também nos alegrar, sabendo que essas coisas não são meramente sentimentos, mas que são coisas eternas, coisas que nos trazem vida, que nos devem trazer alegria. Nós fazemos tudo isso, nós glorificamos o nome de Deus hoje, porque sabemos que vamos glorificar o nome de Deus eternamente. E a gente precisa dessa alegria. A gente precisa nutrir isso quando estiver apertando lá no teu trabalho. Quando estiver apertando lá na sua casa, alguma situação. Nós precisamos lembrar de que tudo isso não tem fim, né? Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala assim, toda dor é por enquanto. É por enquanto. Mas a nossa eternidade, a nossa glória com o Senhor é eterna. E nós podemos, por causa da sua graça, que superabunda todo o pecado, nós podemos vislumbrar um pouquinho hoje disso. E podemos trazer a essa sociedade, a nossa casa, ao lugar onde nós estivermos, a alegria de exultar o nome do nosso Deus, a alegria de louvar o nome do nosso Deus, de adorar o nosso Deus. Nós podemos fazer isso hoje, na nossa particularidade, na nossa limitação e também, mas com todo o nosso coração também, com todo o nosso fervor, com todo o nosso espírito de vida, que somente Jesus pode nos dar. Somente em Jesus existe vida. E somente em Jesus, a Bíblia nos ensina, somente em Jesus existe alegria. Não é no sistema do mundo, não é nas coisas que nos são oferecidas, que nos afastam de Deus. A alegria verdadeira só existe em Jesus. E que privilégio isso. Podemos experimentar isso a qualquer momento, todo momento. E na eternidade, não vai nem ter tempo para isso.
né, para nós aproveitarmos de uma forma plena e completa isso tudo que nós esperamos isso, ainda hoje, nas nossas limitações, nas nossas lutas, mas que é certo, isso vai acontecer e podemos viver com essa esperança. Amém? Vamos orar? Bondoso e querido Deus, te louvamos porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa exultação. O Senhor, Pai, é quem nós devemos render glória. O Senhor é quem nós devemos louvar, adorar, somente o Senhor. E que privilégio é isso. Pai, acende no nosso coração esse fervor, esse fogo, Pai, que nos faz desejar cada vez mais o Senhor e que nos faz, Pai, ver o Senhor, Pai, no mundo, a fim de que possamos proclamar o Senhor, a fim de que nós sejamos, Pai, seus instrumentos para que outros venham participar desse grande banquete com o Senhor. Não permita, Deus, que sejamos passivos. Não permita, Pai, que sejamos pessoas inertes, Pai. Mas que sejamos, Pai, pessoas que exultam o Seu nome hoje. Que se alegram no Senhor hoje, que Te louvem hoje, que Te adorem cada vez mais ainda hoje, Pai. Apontando assim para a nossa esperança, para aquilo que vamos fazer na eternidade com o Senhor. Que essa seja uma verdade, Pai, que confronte o nosso coração. Diante das tristezas desse mundo, diante das lutas, diante das adversidades que nos acometem por causa desse mundo caído, por causa do nosso coração pecaminoso que deseja as coisas que esse sistema luxurioso nos apresentam e que não deseja o Senhor da forma como lhe é devido. Pai, que nós cada vez mais, Pai, sejamos mortificados para esse mundo que Te odeia, mas que sejamos cada vez mais avivados e revivificados a fim de Te adorar, Deus, a fim de Te louvar, Deus, com alegria, com exultação, com glória, com todo o nosso coração, Pai. Que sejamos, Pai, seu povo que se alegre e que resplandece de alegria ainda hoje, sendo luz àqueles que precisam de luz, sendo graça, veículos da Sua graça em ambientes que precisam da Sua graça, levando palavras de vida eterna, porque o Senhor nos capacita para isso. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz em nós, e Te louvamos por isso. Que o Senhor seja glorificado, Pai, na nossa vida, em tudo que nós formos fazer. Te louvamos, que sejamos, Pai, também cada vez mais desejosos por Ti em tudo que nós formos fazer. Abençoe, Pai, o resto do nosso dia, Pai, que à noite, Pai, como o povo de Deus reunido, possamos Te louvar, Pai, render glórias e render louvores a esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Que ao longo da nossa tarde, Pai, reflitamos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que pensemos no Senhor, Pai, ao longo da nossa semana e cada momento da nossa vida, a fim de render glórias ao Seu nome. Cuida de nós, Pai, nos abençoe nos nossos caminhos, Pai, que tomaremos ao sair daqui e que Te louvemos, Pai, por onde quer que nós formos. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.